Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo federal afastou por 180 dias os diretores e conselheiros do Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. A intervenção vem depois de prejuízos e denúncias de fraudes na administração do quarto maior fundo do país. Para cobrir o rombo, os descontos dos funcionários para o Postales já tinha subido de 3,94% para 25,98% por mês. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir a crise no Postales com os deputados Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, e Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais. Deputados, essa atitude demorou para ser tomada? Eu não tenho dúvida. Eu acho que é uma situação grave e que eu tenho defendido, primeiro, a questão dos fundos de pensão. Eles tratam do futuro dos trabalhadores. Isto é extremamente importante. Uma falha, um prejuízo, uma quebra de um fundo compromete a vida de milhares, de milhões de brasileiros. Eu entendo que fundo tem que ser governado à vista, é administração em tempo real, de tal forma que as pessoas, os trabalhadores, os dependentes tenham conhecimento do que está se fazendo, quanto que recebe o fundo, onde que ele aplica, quais os resultados dessas aplicações e qual a perspectiva de futuro. Sem o fundo ser administrado, o fundo sendo administrado de outra forma, de uma forma danosa, perigosa, compromete a vida, compromete a saúde, o futuro dos trabalhadores. E é muito grave. Essa questão tem que servir de lição para todos os fundos, sejam eles menores ou os fundos maiores hoje no Brasil. Deputado Efraim Filho, o senhor acha que tardou o governo tomar uma decisão e intervir, quer dizer, a Previc tomar uma decisão e intervir no fundo? Sem dúvidas, a Previc ela foi omissa quando deveria ter agido, quando identificou os problemas há 4, 5 anos atrás, são problemas que já vêm de longa data, e agiu agora que havia já uma retomada de um rumo que estava resgatando um pouco dos déficits e dos problemas que aconteceram. Quando a gente presidiu a CPI dos fundos de pensão, esse assunto foi identificado. Tiveram lá ex-diretores do Postales, tiveram representantes da ADICAP e de outras entidades dos servidores e dos carteiros que já identificavam esse problema há muito tempo e pagavam a conta desse rombo. Isso é talvez a face mais cruel de todos esses escândalos que estão acontecendo. É que a conta está vindo para o servidor, seja da FUNCEF, que é o da Caixa Econômica, seja da Petros, que é da Petrobras, ou de forma mais presente nos carteiros do Postales, que com mais de 20% dos seus benefícios, eles acabam contribuindo para cobrir o rombo. No Brasil tem aquela expressão clássica que diz que a conta da corrupção, quem acaba pagando é a sociedade. Mas pela primeira vez nós estamos vendo a conta da corrupção sendo descontada no contra-cheque, literalmente. E é por isso que tem que ser esses estudos, a Previc tem que fazer melhor. A gente tem uma grande experiência de ter entrado dentro do Fundo Postales para identificar esses problemas, o lixo, vamos dizer assim, de investimentos que foi feito e que tem que ser colocado ao lado para recuperar investimentos que cumpram a meta atuarial e dê tranquilidade ao aposentado na hora de receber o seu benefício. Agora, o senhor falou essa questão, os funcionários já estão pagando, quer dizer, um salário médio no Correio não é muito alto, né? Um carteiro não ganha muito dinheiro, né? Um funcionário de agência. Quer dizer, essa pessoa que já está pagando com 1/4 do seu salário, que é uma perda muito grande no seu dia a dia, quando ele se aposentar, ele pode ter uma diminuição no seu benefício. Tem algum jeito, a CPI, quando discutiu esse assunto, ou o Congresso discute esse assunto, de compensar essas pessoas que já tiveram uma perda muito grande? É possível fazer alguma coisa, o senhor acredita? Esse é o grande drama da discussão desse momento, porque os fundos de pensão, ele tem a natureza jurídica de um negócio privado, né? Ali você tem dinheiro de pessoas como tem dinheiro das estatais.
na maioria desses casos que nós estudamos. Tem os fundos que são exclusivamente privados também. Mas quando esses fundos eles têm que cumprir meta atuarial. Então, quando você encontra um déficit, você tem de equacionar esse déficit, porque senão a conta não fecha lá no final. Então, acaba tendo que ser esse prejuízo dividido entre a patrocinadora, que no caso dos postais são os Correios, ou seja, o dinheiro do contribuinte, todo contribuinte brasileiro acaba pagando a metade desse rombo e a outra metade tem que ser por parte dos funcionários. Porque se você disser que não paga, a conta lá vai ficar alguém sem receber. Então, nós estamos, inclusive, entrando com um projeto de lei, fruto do trabalho da CPI, que é para buscar no equacionamento desse déficit, e essa é a única saída, você descobriu que é fruto de corrupção e de desvios, fraudes e má gestão. Aí você poderia reservar para cobrar o direito de regresso dos culpados. Mas aqueles negócios que deram errado, fruto de um erro de investimento, risco de mercado, esses têm que ser recompostos e essa é a grande discussão. Nem sempre vai ter recuperação, nunca né? pode se compensar, deputado? A compensação vai ser em função do sacrifício dos trabalhadores e da sociedade. Na realidade, os trabalhadores estão pagando 1/4 do que recebem para recuperar e recompor o fundo, mas as consequências disso também elas são extensivas, estendem à sociedade de modo geral. Você imagina um trabalhador dos Correios, um carteiro que se aposenta, vai receber menos, vai suprir também menos a sua própria família e as demandas, né, na área da saúde, da alimentação, da moradia, da própria sobrevivência, as demandas das necessidades familiares nem sempre serão cobertas por recursos que estarão minguados por parte dessas famílias, o que vai impor mais sobrecarga para a sociedade de modo geral. Então, o que impõe, talvez no projeto de lei a gente possa debater e discutir, que as administrações de fundo se façam em tempo real, à vista e em tempo real, de tal forma que esses prejuízos não durem tanto tempo. Um prejuízo desta natureza, ele não está circunscrito aqui a 10 ou 15 anos, né, Efraim? Eu acho que ele vai estender aí por mais outros 10, 15 anos, até que ele possa ser recuperado. Isso é um prejuízo muito grande, muito sério e muito grave. O meu entendimento, assim, a defesa que eu faço é que não só nesses setores, mas no setor da administração pública, e tem que considerar os fundos também de natureza pública também, fundos que têm um componente público importante, eles sejam feitos em tempo real. Ao invés de identificar que houve erro, a gente pode fazer, com a administração à vista, uma recuperação, a prevenção. Se na saúde e também nas finanças vale o princípio de que prevenir é melhor do que remediar. Prevenir, você faz uma prevenção muito mais efetiva se você tem o controle em tempo real do que está sendo a contribuição. O cálculo atuarial mede isto, a matemática pode medir qual é a contribuição necessária. Agora, os investimentos, algum investimento de risco, se há um investimento de risco, pode ter ganhos e perdas, mas nós não podemos colocar o fundo inteiro no investimento de risco. Nós vimos em determinados momentos da nossa história bancos que geraram ganhos extraordinários num determinado momento, num episódio muito pequeno na história dos investimentos, para ser seguido depois de grandes prejuízos. Isso nós não podemos aceitar. Então, na lei, na legislação, na gestão, né, na gestão à vista, a gente pode fazer certamente muito controle desse processo. O tempo, a forma de administração, a forma fechada de administração permitiu, lamentavelmente, erros, tanto do ponto de vista dos investimentos que foram feitos, como do desvio de recursos. Nós identificamos na CPI, né, nas investigações, nas auditorias, erros graves que poderiam ter sido corrigidos. Quanto tempo esses fundos passaram com esse problema de gestão que acabaram dando esse prejuízo aos trabalhadores? Na CPI foi possível ter uma ideia de lapso de tempo? Quer dizer, esse tempo que demorou para se perceber? Não, o grande déficit que hoje é apresentado, ele vem de um tempo de amadurecimento desse negócio que deu errado. Aquilo que o deputado Adelmo se referia, que se chama curva J. Porque quando você faz investimento, primeiro você investe para que você receba o retorno disso.
E agora que está chegando a hora de colher o retorno, esse retorno não aparece. Por quê? Porque foram investimentos mal feitos. No tempo da pujança econômica do Brasil, que a economia cresceu muito, esses fundos aumentaram sua arrecadação, eles acabaram diversificando os investimentos, muitas vezes no que a gente chama de FIPs, que são os fundos de investimento e participação, a SPE, que é a Sociedade de Participação em Determinados Negócios, que não deram certo e que muitas vezes estavam estruturados para darem errado. Eram verdadeiras fraudes que eram construídas para ter esse dinheiro injetado na veia. A governança dos fundos é frágil, a regulação é confusa, não existe luz sobre o marco legal é obsoleto, vem lá de 2001. Então, quer dizer, você tem coisas que precisam ser atualizadas, que a CPI buscou atualizar. A gestão fraudulenta, ela se comprovou, a Operação Greenfield, que da Polícia Federal com o Ministério Público, surgiu do relatório final da CPI, já tem 8 pessoas presas, tanto da FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, como também de outros fundos que sofreram operações da Polícia Federal. Os ex-gestores do Postales sofreram operações da Polícia Federal, o Adilson, o Russo, negócios escusos que aconteceram, venda de título da dívida brasileira para comprar título da dívida venezuelana e argentina, veja só. Relações complicadas com o BNY Mellon, que é o Banco Nacional de Nova York. Eu vou pedir para o senhor parar de falar agora para a gente voltar daqui a pouco para falar exatamente disso. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a intervenção nos fundos de pensão com os deputados Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, e Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. Deputado Efraim, deputado Adelmo, a gente terminou o último bloco, o deputado Efraim estava se referindo às diversas irregularidades encontradas pela CPI na administração dos fundos. Alguns administradores, o senhor estava se referindo a alguns que já foram presos, que foram investigados, alguns sumiram no mundo. Eu me lembro de um apartamento no Morumbi, em São Paulo, de 1.600 metros. Eu nunca tinha visto isso, a gente ficou olhando, tinha em 3 dimensões no jornal, na internet, para a gente ver. Agora, essas pessoas são indicadas para administrar esses fundos. Cabe um processo de responsabilização? Como é que é a legislação nesse sentido? Quando a gente tem um fundo público, quem indica essas pessoas? Eles podem ser responsabilizados? Quem é que aprova essa indicação? Passa pelo Congresso, não passa? É possível um processo de responsabilidade compartilhada, como existe em alguns cargos públicos? Deputado Adelmo. Eu entendo que sim. Nós precisamos de fazer isto, né? De estabelecer um processo de gestão à vista, de uma auditoria permanente. Isso pode ser feito, deve ser feito. É um patrimônio que não pertence apenas aos gestores, apesar de serem escolhidos, mas, lamentavelmente, nem todos os escolhidos servem aos interesses daqueles que fizeram a escolha. Isso vale aqui no Congresso Nacional, vale nos fundos de pensão, vale nas cooperativas, vale em todo lugar. Como que a gente faz esse enfrentamento? Gestão à vista. Fazer uma estrutura onde que o interesse público, o interesse coletivo, ele seja colocado acima do interesse particular e das ações particulares. Muitas das ações que foram feitas foram temerárias, perigosas e o risco causou ao final prejuízo, mas algumas foram fraudulentas mesmo. Nós participamos de uma comissão parlamentar de inquérito aqui, que não tratava dos fundos, mas nós vimos, por exemplo, os fundos financiarem algumas ações na área de saúde que eram absolutamente fraudulentas e que tinham interesses no sentido de apropriar, de receber propinas em função desses negócios escusos. Como que a gente combate isto? Combate através de uma ação efetiva em tempo real. Eu entendo, e me parece que aí é o Peter Drucker que trabalha muito nessa questão da gestão à vista, gestão em tempo real, gestão sob o controle, não só daqueles que foram escolhidos, mas da própria sociedade, dos carteiros, inclusive, os carteiros poderem estar acompanhando quando quiserem, no momento que quiserem, através de internet, através de mecanismos de investigação e de acompanhamento, o que está fazendo o seu escolhido, o seu indicado. Ele está aplicando esse recurso que ele está recebendo, ele está aplicando onde? Quanto que ele está aplicando e quanto que ele recebe. São pessoas que também enriqueceram em função de estarem em posições de comando.
servindo a um modelo, que eu entendo que esse modelo que tem que ser combatido, mais do que só você olhar um ou outro fundo, é o modelo de concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos, né? Aí nós temos o Zygmunt Bauman, que coloca com muita propriedade: concentração de poder e de riqueza nas mãos de poucos não interessa a todos. Essa riqueza que é apropriada, que é concentrada nos fundos, ela tem que ser compartilhada pelo conjunto da sociedade, daqueles que fazem parte daquele grupo, daquela instituição. Portanto, dos Correios seriam todos os trabalhadores, de todos os trabalhadores dos Correios, estarem envolvidos diretamente, logicamente, com seus representantes, com responsabilidade compartilhada, inclusive. Deputado Efraim, essa CPI deu esse resultado. O senhor falou da Operação Greenfield, de todas essas consequências de prisões, de investigações. Agora, como que a gente faz para isso não se repetir? Mudança de governança. O que a gente identificou é que a regulação é confusa, o tema é árido, existe pouca expertise, inclusive dentro do Congresso, no tema. Essa discussão ela tem que ser aprofundada e nós propusemos duas mudanças. Uma, até para complementar a informação que o deputado Adelmo deu, a composição, para que o nosso telespectador entenda, ela tem metade da composição escolhida pelas patrocinadoras, que são as empresas, e a outra metade é eleita pelos beneficiários. Então, por exemplo, os carteiros, com os administrativos, eles escolheram 3 representantes para participar da gestão do fundo. E os Correios indicaram 3. Então, em tese, esse era um sistema que garante a paridade e garantiria a vigilância sobre o uso desse dinheiro. É como o deputado disse, só que às vezes quem é eleito nem sempre cumpre a função para o qual foi escolhido. E às vezes não dispõe dos instrumentos, que aí é uma auditoria interna competente para auxiliar o Conselho Fiscal, porque não adianta você ter um carteiro no Conselho Fiscal se ele não está munido dos instrumentos para fazer a avaliação daquele fundo ou não. E você tem a questão do voto de Minerva, que foi um grande outro problema, porque quando você tem 3-3, muitos casos suspeitos davam empate, mas o voto de Minerva, que pertence à patrocinadora, à empresa, ele acabava definindo, muitas vezes, contra os interesses dos carteiros, no caso da Previc, ou dos servidores em geral. Então, 2 ações precisam ser feitas. A primeira é reforçar a auditoria interna para trabalhar junto com o Conselho Fiscal, e a outra é o compartilhamento de poder na hora da decisão. Muitas vezes, negócios de milhões de reais são resolvidos na canetada da alçada de um único diretor. Então, no jargão, inclusive, do mercado, eles dizem, quando você tem a operação Zé com Zé, que é uma pessoa física sentada com outra pessoa física, dali as oportunidades para ocorrer o desvio são muito grandes. Quando aquela decisão de investimento tem que passar pelo crivo de 5, 6 pessoas, que é a diretoria como um todo, já fica mais difícil qualquer negociata. Então, são 2 ações aí para iniciar bem a mudança a favor dos servidores. Agora, deputados, a gente está à beira de um processo de mudança na Previdência Social, seja quais forem as mudanças, né? O governo anterior, o atual, já falavam em mudanças na Previdência e se incentiva muito a criação de fundos de pensão, que as pessoas investam em fundos de pensão se elas quiserem ter uma aposentadoria um pouco melhor. No ponto de vista de toda a população, a gente estava falando aqui de fundos específicos ligados ao setor público. Existe uma forma, o deputado Adelmo sugeriu a questão da transparência. Existe uma regulação possível? E eu pergunto, como uma pessoa que tem dificuldades em decidir se põe o dinheiro na poupança ou no tesouro, e assim, pouquinho investimento, como é que uma pessoa comum consegue fiscalizar o próprio fundo? No caso, a transparência. Como é que o cidadão comum pode decidir sobre um fundo de pensão? Deputado Efraim, que estava falando já sobre isso, já que o deputado Adelmo pôs a proposta dele. Rapidamente, é uma questão cultural no Brasil, de que você não acompanha, você não participa das assembleias que existem, e quem vai nas assembleias, se não for munido dos instrumentos necessários para poder fazer aquela avaliação, vai acabar acreditando, né, no que é dito. Então, a primeira preocupação do cidadão, do servidor, é procurar a história, né, daquele fundo que ele quer investir o dinheiro.
Então você tem alguns que têm mais credibilidade junto à sociedade, outros que não gozam de tanta credibilidade. Afinal de contas, o dinheiro é seu e você tem que tomar os cuidados para definir aonde investe. Mais transparência, um compliance melhor, uma governança mais sólida, são elementos que o cidadão tem que buscar na hora de decidir aonde investir o seu dinheiro para garantir uma aposentadoria melhor. A gente vê aí hoje essa grande discussão que existe, o modelo do Brasil de previdência acaba que para onde for, com as decisões que forem no futuro, mas o cidadão que quiser gozar de uma aposentadoria melhor, terá que, durante a seu período economicamente ativo, escolher um fundo para poupar e assim ter um rendimento mais favorável. Deputado Adelmo, quando a gente, há alguns anos atrás, a gente ouvia falar da velhinha inglesa, da velhinha, sei lá de que país, né? Que aqui a gente queria atrair para o Brasil o fundo que cuidava da aposentadoria da velhinha inglesa, né? A velhinha inglesa entende de finanças a ponto de saber que aquele fundo, o dinheiro dela está seguro, ou alguém fiscaliza esse fundo? Eu estou me colocando no lugar da velhinha inglesa. Será que eu vou ter que aprender sobre finanças? Será que todo brasileiro, o comerciário brasileiro, que vai ter um fundo imenso de comerciários, como é que ele vai fiscalizar esse fundo? Primeiro você tem que estruturar o fundo para que a velhinha inglesa o entenda e possa enxergar como que ele é administrado. Isso a gente trata com o fundamento da transparência. Esse negócio de mudar o fundo público para a privatização de fundos, criar outros fundos, se nós não tivermos mecanismos de transparência, mecanismos de auditoria em tempo real, de governança em tempo real, o Efraim coloca aí com muita propriedade, nós temos um conjunto de variáveis que podem ser aplicadas. E esses fundos não têm uma velhinha inglesa, esses fundos são compostos por milhares, milhões de contribuintes. Esse, o Postales, é o quarto mais importante fundo do Brasil, tem mais de 200 mil contribuintes. Então, se nem todos vão ter interesse, e o mais importante não é não saber, é saber e não investigar. É não apropriar daquele bem como um bem público, um bem que também é importante que cada um possa fiscalizar. Isso é possível nós fazermos, preciso lançar luz sobre a escuridão. Para mim, o principal elemento de controle é mecanismo de transparência. Se eu tenho um mecanismo de transparência, se eu coloco uma luz mais forte no ambiente escuro, eu enxergo, como diz lá o Sai Baba, sujeira onde que eu não enxergava antes, porque a luz era fraca. Ele diz, olha, se numa despensa eu tenho uma luz fraquinha de 40 watts, eu enxergo um cenário. Se eu substituo por uma de 100, eu vou enxergar sujeira onde que eu não via antes. O que precisa é luz sobre a escuridão, é sobre essa questão que muitas vezes é obscura, é pouco transparente. Precisa transparência. Não é possível, não justifica mudar fundos, criar novos fundos, escolher novos fundos, se os mecanismos de controle forem os mesmos. Eu tenho que ampliar o mecanismo de controle e esse é o principal. Eu não tenho nenhuma dúvida. O principal, em todas as áreas dos serviços, é transparência. Inclusive, o tema que é da intervenção no Postales, o mecanismo de controle da atuação do interventor, né? Ela tem sido contestada pelos carteiros, pelos administrativos, qual as condutas que serão adotadas para se corrigir ou não, porque é muito poder depositado aí sobre a mão de uma única pessoa. A Previc tem que ficar atenta, porque ela já foi omissa no tempo passado, começou a corrigir as suas ações, mas para saber se vai dar continuidade a uma estratégia de resgate da credibilidade do fundo ou se vai continuar arriscando em coisas que não deveria. Então, acho que nós temos sido procurados pelos carteiros, pelos servidores administrativos, a ADICAP, as associações, para que se tenha muito cuidado e até se procurar reverter até num espaço menor do que os 180 dias a decisão, porque a intervenção ela é muito dura. Às vezes o governo colocar só um conselheiro, tá certo? A Previ colocar um conselheiro lá que acompanhe e deixar com os representantes eleitos pelos servidores também o poder de gestão é importante. O interventor ele acaba sendo só a pessoa do governo e retira, né, da atuação comum os eleitos. Então é preciso repensar também se a intervenção por tanto tempo é o melhor modelo. Eu tenho minhas dúvidas e acho que com a composição que preserve os indicados pela patrocinadora e os eleitos também compartilhando essa gestão com esse
interventor, ela seria uma melhor solução do que a intervenção dura como ocorreu. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.